As Filipinas estão deixando a iniciativa do Cinturão e Rota da China e cancelando bilhões em projetos, mesmo com urgência em infraestrutura. Por quê? A resposta está enraizada em uma disputa de alto risco entre os Estados Unidos, a China e o Japão, com as Filipinas posicionadas no centro. Apesar de um tribunal internacional em Haia ter invalidado as amplas reivindicações marítimas da China próximas às Filipinas, Pequim continua a expandir sua presença. Será que essa nação manterá sua posição numa disputa de poder no mar? E a que custo? Todos os anos, dólares americanos, 5 trilhões em comércio global cruzam as Filipinas pelo Mar do Sul da China. É por isso que 3 superpotências estão disputando 7.600 ilhas espalhadas. Olhe para o mapa. Japão, Taiwan e Filipinas criam uma 3.200 quilômetros entre a China e o Oceano Aberto. Os estrategistas militares chamam isso de primeira cadeia de ilhas. A China chama de gaiola. O Estreito de Luzon tem 260 quilômetros de largura. Todo submarino chinês que vai para o Pacífico precisa passar por essa brecha. Todo porta-aviões dos Estados Unidos da América que vai defender Taiwan precisa passar por lá. Quem domina esse ponto estratégico controla as rotas marítimas da Ásia. Se Manila se alinhar com os Estados Unidos e outros parceiros regionais, pode limitar efetivamente o movimento naval chinês, dificultando para Pequim abastecer suas forças ou responder rapidamente em uma crise, especialmente uma envolvendo Taiwan. Mas sob essas águas, há trilhões de pés cúbicos de gás natural. Acima delas, milhões de pescadores filipinos estão tentando ganhar a vida e a China quer ambos. Segundo as Nações Unidas, cada país reivindica uma zona econômica exclusiva de 200 milhas náuticas a partir de suas costas. Mas a China não aceitou esses limites. Para fortalecer sua presença, a China construiu e militarizou ilhas artificiais em recifes disputados, com imagens de satélite mostrando locais de mísseis antinávio e antiaéreos em 7 áreas recuperadas. Esses postos avançados têm radares, pistas de pouso e baterias de mísseis, deixando clara a disposição de Pequim de impor suas reivindicações à força se preciso. Para as Filipinas, essa militarização é uma ameaça direta à sua soberania. O Banco de Scarborough, a apenas 120 milhas de Luzon, já foi um importante local de pesca para os filipinos, mas caiu sob controle chinês após um impasse em 2012. As Filipinas tentam manter ilhas e bancos de areia afastados do controle chinês. Recentemente, eles têm defendido o Banco Second Thomas, um recife submerso localizado nas ilhas Spratly. O posto avançado filipino no Banco Second Thomas é o barco ng República ng Pilipinas Sierra Madre, um navio de transporte da Marinha das Filipinas, intencionalmente encalhado no Recife e mantido por um contingente de fuzileiros navais. Fuzileiros navais recebem suprimentos regularmente no banco, mas barcos de reabastecimento são constantemente assediados por embarcações navais chinesas na região. Os Estados Unidos observam de fora, navios de guerra americanos acompanham essas confrontações, mas não atiram primeiro. Protestos diplomáticos, advertências severas, patrulhas de liberdade de navegação, tudo exceto realmente impedir a China. Mas cada canhão de água chinês, bloqueio de suprimentos e pescador filipino assediado empurra Manila ainda mais para os braços de Washington. A estratégia da China está saindo pela culatra de forma espetacular. Pequim queria afastar as Filipinas dos Estados Unidos por meio de incentivos econômicos e pressão militar. Em vez disso, está criando exatamente o cerco que teme. As Filipinas passaram de um parceiro comercial neutro para o porta-aviões insubmersível dos Estados Unidos, tudo porque a China não conseguiu resistir a intimidar os pescadores. Em 2023, os Estados Unidos conseguiram permissão para posicionar mísseis a 2.400 quilômetros de Pequim. As Filipinas acabaram de entregar aos Estados Unidos 9 bases militares, mais do que qualquer outro país da região. Essas não são as bases da Guerra Fria do passado, sem soldados americanos permanentes ou bandeiras coloniais. Mas os mísseis, esses são bem reais. O Acordo de Cooperação de Defesa Reforçada de 2014 foi excelente. Estados Unidos da América mantém bases, Filipinas preservam soberania. O acordo incluía 5 locais, como a base aérea de Basa, em Pampanga,
e Antônio Batista, em Palawan, ambas escolhidas por suas localizações estratégicas próximas a possíveis pontos de conflito. Diferente das bases da Guerra Fria, as do Acordo de Cooperação de Defesa Aprimorada não têm guarnições americanas permanentes. Em vez disso, elas permitem treinamentos conjuntos, pré-posicionamento de equipamentos e implantação rápida em caso de crise. Os Estados Unidos também investem dinheiro. 32 milhões de dólares para modernizar a base aérea de Baza, financiados pela Iniciativa de Dissuasão do Pacífico. Novas pistas, depósitos e centros de comando. Os Estados Unidos instalaram sistemas avançados, como a plataforma de mísseis Typhoon, capaz de atingir alvos a 1.500 milhas. Essa capacidade amplia o alcance das forças dos Estados Unidos da América e das Filipinas, tornando o arquipélago crucial na segurança do Indo-Pacífico. Todos os anos, 17 mil soldados praticam jogos de guerra, foguetes, High Mobility Artillery Rocket System mísseis Patriot, invasões anfíbias, e a China pode assistir a tudo isso por satélite. Os Estados Unidos também aprovaram um pacote de vendas de armas de 5,5 bilhões de dólares para as Filipinas, incluindo caças F-16 mísseis RR-AMRAAM e munições guiadas de precisão. A Lockheed Martin ficou mais rica. Os Estados Unidos apoiam o desenvolvimento da consciência marítima, com projetos como a modernização do destacamento naval de Oyster Bay, que apoiará veículos de superfície não tripulados e fortalecerá a capacidade das Filipinas de monitorar águas contestadas. A reação da China: guerra econômica. 18 bilhões. É esse o valor a mais que as Filipinas compram da China em relação ao que vendem de volta. Um desequilíbrio comercial de 3-1 deveria dar grande vantagem a Pequim. Então, por que Manila está rejeitando bilhões de dólares em empréstimos chineses para infraestrutura? As Filipinas viram o Sri Lanka entregar o porto de Hambantota à China em um arrendamento de 99 anos, após dar calote nos empréstimos da nova Rota da Seda. Isso não foi suficiente. As Filipinas importam 1/4 de tudo da China. Componentes de fábrica, eletrônicos, máquinas, tudo que mantém a economia funcionando. Quando Pequim controla a cadeia de suprimentos e o déficit comercial triplica a favor deles, recusar seu dinheiro para infraestrutura seria suicídio econômico. Aqui está o problema. A China quer os portos das Filipinas e quer atropelar os pescadores filipinos. Não dá para propor acordos da nova Rota da Seda enquanto a guarda costeira ataca barcos de abastecimento filipinos. E cada conflito no Mar do Sul da China torna os empréstimos chineses ainda mais tóxicos politicamente. O presidente Marcos Júnior cancelou bilhões em projetos ferroviários em vez de arriscar armadilhas de dívida. A ferrovia de Mindanao foi engavetada, embora aprovada no governo Duterte. A contradição prejudica a estratégia da China. As Filipinas precisam muito dessa infraestrutura. Seus engarrafamentos são lendários, suas pontes estão desmoronando e seus portos estão superlotados. O dinheiro chinês ajudaria muito nisso. Em vez disso, a agressividade de Pequim no Mar do Sul da China transformou a aceitação de empréstimos chineses em um risco à soberania que nenhum líder filipino pode se dar ao luxo de correr. O poder econômico chinês deveria dominar as Filipinas. Em vez disso, sua intimidação militar empurrou o país para os braços dos americanos. Enquanto a China oferece dívidas e os Estados Unidos oferecem proteção, o Japão oferece independência. Adivinha qual dessas um ex-colônia mais ama? O programa de infraestrutura de Tóquio, de 52 bilhões de dólares, serve para provar que as Filipinas podem se modernizar sem vender sua soberania. Cada projeto japonês finalizado é um gesto de desafio ao modelo de desenvolvimento de Pequim. Em 2023, o Japão se tornou a principal fonte de ajuda ao desenvolvimento das Filipinas. 2,8 bilhões contra 440 milhões da China. E a diferença vai continuar aumentando. No mesmo ano, o Japão firmou seu primeiro acordo militar com as Filipinas. O Programa Oficial de Assistência à Segurança autoriza Tóquio a enviar armas e equipamentos diretamente às Forças Armadas de Manila. Primeira entrega: radares P-14ME da Mitsubishi que não detectam barcos de pesca, sistemas militares capazes de rastrear todas as embarcações chinesas em um raio de 200 milhas das Filipinas. O Japão está basicamente dando às Filipinas os olhos para ver a China se aproximando, mas o gênio está na forma como isso é apresentado.
Quando os Estados Unidos implantam mísseis Typhoon que gritam confronto militar, o Japão entrega radares de monitoramento de desastres que, por acaso, rastreiam navios de guerra perfeitamente. Mesmo efeito estratégico, zero repercussão diplomática. Enquanto a iniciativa do Cinturão e Rota da China enfrenta escândalos e crises de dívida, a revolução de infraestrutura do Japão transforma as Filipinas em um aliado moderno e autossuficiente. O resultado, Manila agora vê o Japão como seu parceiro mais confiável. Em uma região onde todos querem controlar as Filipinas, o Japão descobriu como vencer, ajudando as Filipinas a se tornarem donas de si mesmas. 3 superpotências apresentaram propostas bem diferentes. A China queria romper a primeira cadeia de ilhas, mas acabou criando justamente o cerco que tanto temia. Manila aceitou armas americanas, rejeitou empréstimos chineses e abraçou a infraestrutura japonesa. Está colocando as grandes potências umas contra as outras enquanto constrói força para se manter sozinha, provando mais uma vez que a geografia é destino. Sentado no cruzamento de 5 trilhões de dólares em comércio anual e controlando o ponto de estrangulamento entre a China e o Oceano Pacífico, isso significa que as Filipinas detêm a chave para o futuro marítimo da Ásia. Obrigado por assistir.